Muito bem, irmãos. Boa noite a todos. Vamos então continuar aqui nossa viagem, né, pela última semana de Jesus, já se aproximando aí do fim. Todos os dias nós temos dado aí 5 minutos, né, de tolerância para que os irmãos possam entrar. Aqueles que forem chegando depois a gente vai adicionando aqui. Vamos curvar as nossas cabeças então para que a gente possa dar início à sexta-feira, né, a última sexta-feira de Jesus aqui na terra, antes da sua morte ali pela crucificação. Vamos então orar nesse instante. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te louvamos, ó Pai, pelas tuas maravilhas todas. Te agradecemos, Pai, porque na manhã desse dia a tua misericórdia mais uma vez se renovou ao nosso favor. E por isso, ó Pai, estamos aqui. Obrigado, ó Pai, por tamanho amor desprendido a nós, ó Pai, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, que veio, ó Pai, a esse mundo, ó Deus, pagar, ó Deus, pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. Dá-nos sabedoria, ó Pai, para que possamos observar os relatos, ó Pai, dessa última sexta-feira de Jesus aqui na terra, culminando, ó Pai, com a sua crucificação. E que possamos, ó Pai, aplicar as lições aprendidas, ó Pai, às nossas vidas, vivendo de uma maneira que te glorifique. Desde já te peço tuas bênçãos mais uma vez sobre a vida de cada um dos irmãos que estão conosco acompanhando. Que o Senhor, ó Pai, os fortaleça e os ajude, ó Pai, a continuarem firmes, ó Pai, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Pois é em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Muito bem, antes de nós passarmos aqui para a sexta-feira de Jesus, né, só que 2 pedidos que o pastor Gedenias pediu para deixar. Aliás, um é uma informação. Ele havia pedido oração, né, na quarta-feira por uma prima sua que estava entubada. Ele pediu para agradecer, né, as orações dos irmãos e para avisar que Deus levou a sua prima, né, para a glória. Então ele agradece as orações dos irmãos e pede, né, agora pelo conforto dos familiares. Como disse ele, Deus fez a sua vontade na vida dela, tá bom? O segundo pedido, né, continue orando aí pelo Jota, irmão da irmã Keila. Ele continua ainda hospitalizado, mas está bem, ele está se recuperando bem e acredito que logo logo ele vai estar em casa, tá bom? Então vamos nós, né? Sexta-feira, 3 de abril de 33 depois de Cristo, né? A sexta-feira foi o dia mais doloroso de Jesus em todos os sentidos, em todos os aspectos, né? Sejam eles fisicamente, emocionalmente, mas especialmente, irmãos, por ter provado ali o abandono do Pai lá na cruz por conta dos nossos pecados. Então a sexta-feira, em um resumo aqui, começou mais ou menos assim, né? Depois do anoitecer, ainda no Getsêmani, Cristo foi traído, né, com um beijo de Judas, preso pelos soldados e depois submetido a julgamentos perante as autoridades judaica e romana. Pressionado então pelos líderes judeus, Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, pronunciou ali o veredito com relação a Jesus, né, culpado. E em seguida soltou ali o criminoso Barrabás, né, no lugar de Jesus. E o pior, Pilatos sabia, né, lá no fundo, que Jesus era inocente. Enquanto isso estava acontecendo, Pedro negava Jesus diante dos homens, né? Então, pela via dolorosa, né, que foi ali o seu peregrinar pelas ruas de Jerusalém até chegar ao Gólgota, local da crucificação, que ficava ali localizado fora dos portões da cidade. E ao chegar ali, né, ao chegar no Gólgota para a crucificação, Jesus, ele sofreu terrivelmente e covardemente nas mãos de homens perversos, né, verdadeiros animais, sem mencionar aqui as palavras de zombaria e escárnio, né, de partir o coração. Finalmente, né, Jesus foi crucificado, né, morreu, foi sepultado.
Então a sexta-feira foi um dia, né, muito diferente de todos os outros que nós já vimos, né, dessa última semana de Jesus. O dia mais terrível da história. Nunca houve e jamais haverá algo ao menos parecido, né, em algum dia na existência humana ou da existência humana. Então vimos aqui o pano de fundo, né, da sexta-feira. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, né, da paixão, né, como nós chamamos. Mas voltando então ao início da sexta-feira, nós vamos tentar aqui montar e visualizar o passo a passo, né, daquele dia excruciante da vida de Jesus. A cena, né, começa no jardim do Getsêmani, local que Judas conhecia muito bem, porque Jesus frequentemente, né, se dirigia ali para fazer as suas orações, né, com seus discípulos também. Frequentemente Jesus se dirigia para lá com seus discípulos para orar. Então deveria ser depois da meia-noite, já madrugada de sexta-feira, né? A súbita presença de Jesus ali, junto com os seus discípulos, e em seguida Judas, né, chega. Isso sinalizava ali tenebrosamente a morte de Jesus batendo à sua porta. Então todos os evangelistas, né, Mateus, Marcos e Lucas, os três aí, chamam a atenção para o fato de que Judas, né, era um dos 12. E o interessante aqui é que quase pode-se discernir uma mistura de nojo e falta de credulidade no relato dos evangelistas, né, Mateus, Marcos e Lucas. Né? Um dos 12, do círculo íntimo de Jesus, traiçoeiramente se voltou contra ele, né, e traiu seu mestre. Então Judas estava liderando uma multidão. Mateus até fala, né, de uma grande multidão. Nós vamos continuar, né? Estávamos ontem em Mateus 26, Lucas 22. Hoje nós vamos continuar em versículos lá da frente de Mateus 26. Esse aqui, o versículo 47, né, que nos diz o seguinte: Mateus 26, 47. Mateus 26, versículo 47. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande turba, né, uma grande multidão, armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. Né? Então, Mateus aqui fala, né, dessa grande multidão com espadas e paus que havia sido enviada ali pelos principais sacerdotes, os escribas e anciãos, isto é, ali o conselho do governo judaico, né, o sinédrio. Então Judas estava também acompanhado por um bando de soldados, né, guardas romanos, além de alguns oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, mencionados apenas por João. Né, no Evangelho de João nós chegamos ao capítulo 18. Né, João capítulo 18, o versículo é o 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então João traz esse relato aí com relação a Judas, né, que chegaram ali junto com outros munidos com tochas, lanternas e armas. Então não se pode deixar aqui, irmãos, de ficar impressionado, né, com o exagero quase cômico, né, daquela cena. Né? Seria mesmo necessária aqui uma grande multidão de pessoas armadas com espadas, né, porretes e outras armas para se prender Jesus? Será que isso tudo mesmo era necessário? Então aquilo tudo contrastava fortemente, né, com a conduta inofensiva ali de Jesus, né, com a conduta inofensiva ali, pacífica e não agressiva de Jesus, relatada aí em todos os evangelhos durante os seus 3 anos de ministério aqui na terra. Então só se pode concluir que lá no fundo, né, aquelas autoridades temiam o poder de alguma forma divino, né, o poder divino de Jesus, mas que publicamente negavam e faziam de conta, né, que não existia. Né? Então, na cena seguinte, após isso, nós vemos que Judas
Ele havia combinado, né, entrado em acordo com os bandos que estavam com ele, que Jesus, aquele a ser preso, seria identificado com um beijo, né, o famoso beijo de Judas. Né? Mais uma vez aqui a ironia, né, era palpável, né? Infelizmente aqui mais uma vez a ironia era palpável. Embora normalmente um beijo, né, signifique profundo amor e carinho, naquele caso ali denotava a traição de Judas a Jesus, né? Traição máxima. Então, depois de cumprimentar Jesus, né, com o título habitual de mestre, Judas beijou ali seu mestre, entre aspas, né, consumando a traição. Isso está aí em Mateus 26, versículo 49. Né? Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele, e o beijou. Né? Então percebam aqui que depois de cumprimentar Jesus com o título habitual de mestre, né, o Rabi, Judas beijou ali seu mestre, consumando a traição. Conforme o registro de Lucas, né, 22, versículo 48, Jesus ainda apelou para a consciência do traidor. Né? Jesus vai dizer para ele: olha, Judas, com um beijo você trai o filho do homem. Então, além de ter sido aqui uma repreensão gentil, aquela indagação do Senhor revelava aqui a tragédia, né, travestida de justiça, é claro, que estava prestes a desenrolar ali. Então é importante destacar aqui que, lendo esses relatos nos evangelhos, né, fica-se com a sensação de que Jesus não era uma vítima passiva, né, mas ativa e repetidamente tomava a iniciativa dos fatos, né, que estavam ali se desenrolando. Segundo Mateus 26:50, olha o que é que Jesus então diz. Mateus 26:50. Jesus disse: amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Amigo, faça de uma vez o que veio fazer. João 18, né, dos versículos 4 ao 9, por sua vez, enfatiza que Jesus sabia de tudo o que estava para acontecer com ele e nos conta que Jesus deu um passo à frente e fez perguntas ali aos bandos, né, que o procuravam. Né? Ouça aí o relato do evangelista João 18, dos versículos 4 ao 9. Né? Jesus, sabendo tudo, né, que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles e perguntou, né, a quem vocês procuram? Perguntou ali Jesus. Né? O Nazareno, responderam. E aí Jesus diz: sou eu, disse ele. Essa expressão aqui que Jesus usa, né, sou eu, é uma referência direta que Jesus faz aqui, né, o eu sou, né, ali do Antigo Testamento, um dos nomes para Deus do Antigo Testamento, lá em Êxodo 3,14, por exemplo. Então, quando Jesus aqui ele reiterou, né, que ele era, né, aquele que eles foram prender, os soldados recuaram e caíram no chão, semelhantemente à resposta habitual, né, a uma teofania, né, uma manifestação da presença de Deus no Antigo Testamento, por exemplo, lá em Êxodo 3, do 1 ao 6 e também 19, do 16 ao 24. Tá certo? Então, olha, Jesus, no entanto, ele prosseguiu, né, ele disse aos soldados para seguirem em frente com o plano, né, pretendendo ali, ou aliás, pretendendo prender, e de fato prendendo, mas liberando os seus discípulos, né? Não apenas aqui um gesto extremamente nobre, né, do bom pastor, protegendo aqui suas ovelhas, mas também um ato que deliberadamente cumpria as escrituras no que diz respeito a Jesus preservar todos aqueles que lhe foram entregues pelo Pai. Então, irmãos, vejam bem, mesmo quando pecadores cercaram Jesus para prendê-lo, os evangelhos deixam claro que, no final das contas, Jesus ainda estava absolutamente no comando. Né? E aqui nós podemos dizer que glória, né? Como eu amo a sabedoria aqui e a soberania de Deus. Àquela altura ali, um dos 12, né, tentou resistir à prisão, né? Pedro então reage e corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote, um homem ali chamado Malco, né? Mas Jesus repreendeu Pedro ali com veemência nesse momento, observando que aqueles que tomam a espada perecem,
né, pela espada. João 18, versículos 10 e 11. Né? Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu pai deu? Então Pedro reage aqui nesse momento, né? E Jesus então aqui ele repreendeu Pedro com veemência, observando que aqueles que tomam a espada perecem pela espada, né? Por sua parte, Jesus então ele reafirmou que estava determinado a beber o cálice que o pai lhe deu, né? Uma nota aqui, né? Nós já falamos sobre isso. O cálice, frequentemente na Bíblia, serve como símbolo do juízo ou da ira divina. Jesus também argumentou que poderia apelar ao Pai, que imediatamente o enviaria mais de 12 legiões de anjos. Uma legião contava com 6.000 soldados, né, romanos. Então, se você multiplicar aí 12 por 6.000, mais de 72.000 anjos, né, por exemplo. Então, ele tocou a orelha de Malco e milagrosamente o curou. A seguir, Jesus ele chamou a atenção para a ironia, né, de se ter uma grande multidão armada para prendê-lo, né? Por acaso sou um revolucionário? Jesus vai perguntar, né, o bandido perigoso, para que venham me prender com espadas e pedaços de pau, né? Jesus ele vai questionar-lhe: por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando, né? Jesus estava dizendo, irmãos, que aquela cerimônia toda, munida de tanta força, era completamente desnecessária, pois Jesus estava ali há vários dias seguidos no meio deles, né, sem oferecer qualquer resistência. Ocorre que a operação secreta dos soldados no início da madrugada contra um homem tanto inocente como inofensivo sinalizavam aí, na verdade, da afirmação de Jesus lá em Lucas 22, 53. Olha o que é que diz lá. Lucas 22, 53. Diz o seguinte: diariamente estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas, né? Esta é a hora, né, de vocês, o tempo em que reina aí o poder das trevas, né? O tempo em que reina o poder das trevas. Satanás procurava destruir o Messias, o Filho de Deus, com um ataque frontal, né, a quem tinha vindo para libertar o povo de Deus. Então, face a tudo aquilo, né, todos os discípulos deixaram Jesus e fugiram, incluindo um jovem que fugiu nu. Ao que tudo indica, esse jovem era João Marcos, escapando-se ali dos soldados que tentaram prendê-lo, né? Então, Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. Vamos abrir esse texto. Marcos 14, 51 e 52. Que diz o seguinte: seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo, né? Ou seja, fugiu nu, né? Fugiu ali, deixou o lençol e correu, né, o máximo que ele podia, né? Então, o que veio a seguir depois disso, na sexta-feira de Jesus, foi aqui uma série de julgamentos, né? Tanto julgamentos informais quanto julgamentos formais, sobre os quais não dedicaremos aqui muito tempo, mas apenas aqui fazer alguns destaques. Primeiro, Jesus ele teve uma audiência ali informal com Anás, não é? Ex-sumo sacerdote e sogro de Caifás. Permita-me aqui um pouco do contexto político-religioso daquela época. Anás e Caifás, né, mantinham uma estreita relação de poder e influência compartilhados, né? Interessante isso. Lucas 3, versículo 2, anota que João batizou durante o período
que Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. E João 18, versículos 19 ao 24, descreve tanto Anás quanto Caifás como sumo sacerdote. Então, Anás ele foi oficialmente sumo sacerdote entre 6 e 15 depois de Cristo, mas continuou a exercer considerável influência, já que 5 de seus filhos, além de seu genro Caifás, posteriormente serviram como sumos sacerdotes. Então, qualquer semelhança na política contemporânea, né, de hoje não seria mera coincidência, né? Pois bem, Anás, aparentemente frustrado, né, com a recusa de Jesus em responder suas perguntas, o enviou acorrentado ao genro Caifás, né, o sumo sacerdote. Aquela primeira etapa aqui do julgamento de Jesus funcionava como uma audiência informal, né, em preparação para uma audiência mais formal diante de um contingente mais completo ali do Sinédrio. Então, antes que as acusações pudessem ser apresentadas, né, contra Jesus perante o governador romano, as acusações elas primeiro deveriam ser formalmente confirmadas por Caifás, que também acumulava ali, né, a posição de supremo juiz do tribunal judeu. Jesus possivelmente, irmãos, poderia ter resolvido aqui seus problemas naquela fase, né? Caso ele aqui se arrependesse de seus ensinamentos e se submetesse à autoridade religiosa de Anás e Caifás. Mas a oração de Jesus no Getsêmani, né, já tinha selado sua determinação e estabelecido o curso de seus passos, né? Então não haveria como voltar atrás do destino traçado pelo Pai que estava à sua frente. Ele morreria, né, de acordo com a vontade de Deus pelos pecados do povo de Deus. Então os líderes judeus, por sua vez, não tinham nenhuma preocupação real com justiça ou com legalidade. Queriam Jesus morto, né? E estavam dispostos a fazer o que fosse necessário, como nós temos visto aí ao longo da semana, para tirar Jesus do caminho. Em segundo lugar, Jesus ele teve uma audiência formal. Depois dessa audiência informal, Jesus teve uma audiência formal com Caifás, né, sumo sacerdote e genro de Anás. Estava reunido ali naquela ocasião apenas parte do sinédrio, né, não todos, com um quórum suficiente para a sessão, pelo menos 23 membros ali. Então, na pressa de prosseguirem aqui com o julgamento, os membros do conselho não foram particularmente cuidadosos na seleção das testemunhas e, portanto, só conseguiram apresentar aqui nesse momento relatos contraditórios, né, na hora do julgamento de Jesus. Nada que se sustentasse, porque na lei dos judeus, nenhuma acusação poderia ser mantida à parte do acordo de pelo menos 2 testemunhas. Ou seja, 2 testemunhas pelo menos teriam que falar a mesma coisa, teriam que ser coerentes nas suas palavras naquilo que estava acusando. Então, claramente, as testemunhas arrumadas pelos líderes judeus não estavam comprometidas com a verdade. E como é que nós sabemos disso? É que aquelas testemunhas não conseguiram sequer concordar com ao menos uma história coerente, né? Portanto, o testemunho delas não poderia ser usado como acusação formal, né? Então, se você recorrer aí a Deuteronômio 17, versículo 6, você vai perceber isso. Então, eram, pois, todas elas, essas testemunhas forjadas contra Jesus, falsas testemunhas. Então, Jesus respondia àquelas alegações com absoluto silêncio. Por quê? Porque ele sabia que o resultado do processo contra ele já estava sentenciado e não havia nada que ele dissesse que não seria posteriormente distorcido e usado contra ele mesmo, né? As cartas já estavam todas marcadas. Então o tribunal já tinha feito a cabeça e estava simplesmente procurando aqui alguns menores motivos que pudessem ser utilizados para a aplicação, né, da sentença de morte. Então o silêncio de Jesus também cumpria a profecia, né, feita a respeito do servo sofredor de Isaías 53:7. Né? Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Né? Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Então, o silêncio de Jesus colocava total responsabilidade sobre os ombros de seus acusadores
pelo resultado injusto daquele julgamento, né? Então isso era o que ia acontecer. O sumo sacerdote, né, ele estava ficando impaciente aqui com o progresso do julgamento e a recusa de Jesus aqui em responder aquelas várias perguntas, né, as várias testemunhas falsas que eles arrumaram ali. Então ele perguntou diretamente a Jesus, né, se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Olha aí Mateus 26, versículo 63. Mateus 26, versículo 63. Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Então, o sumo sacerdote ali, né, perdeu a paciência e ele pergunta diretamente a Jesus. O que acontece aqui? Uma afirmativa, uma resposta afirmativa, daria a Caifás uma base legítima para solicitar a pena de morte a Pôncio Pilatos, né, governador da Judéia. A acusação aqui seria de insurreição e de traição. Essa era a única pergunta que realmente importava. E a resposta de Jesus não decepcionou. Jesus não apenas quebrou seu silêncio aqui nesse momento, né, com uma resposta afirmativa, mas também passou a aplicar textos messiânicos do Antigo Testamento a si mesmo. Daniel 7, o Salmo 110. Olha aí os versículos 62 de Mateus até o 64. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é como você diz. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus agora deu a eles o que eles estavam querendo, né, há tempo. Estava, pois, agora declarando abertamente ser o Filho divino, né, o divino Filho do Homem, né, que se sentaria à direita de Yahvé e que virá nas nuvens, né, para receber seu reino ali eterno, universal e glorioso. Então aquela afirmação selava a morte de Jesus por motivos teológicos e motivos políticos, né? Teologicamente, Jesus blasfemava ao afirmar aqui ser o Filho de Deus. Aquilo era completamente inaceitável para a liderança judaica. Politicamente, Jesus afirmava ser aquele que viria como agente de Deus, né, para receber a realeza cósmica. Aquilo era inaceitável ali para os romanos, que reconheciam apenas um imperador, né, de tudo e todas as coisas, César. Então, diante disso, o Sinédrio agora tinha o que queria, né? Jesus acabara de fazer uma declaração clara, né, e autoincriminadora diante de muitas testemunhas. Jesus expressava aqui seu relacionamento divino, exclusivo com o Senhor, e declarava, né, pensavam eles, suas intenções de derrubar os romanos e todos os reinos terrestres, né, e estabelecer o reino de Deus na terra. Então, ironicamente, era exatamente aquilo que muitos judeus do primeiro século estavam ali esperando, né? Era exatamente isso que muitos judeus ali do primeiro século estavam esperando e ansiavam, né? Mas a liderança judaica reinante já havia decidido, irmãos, que Jesus não era o tal Messias. Afinal, como Jesus poderia ser o Messias de Deus quando ele não apoiou a liderança do templo atualmente estabelecida, né? Então, após a declaração surpreendente e inesperada de Jesus, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e encerra a fase de testemunhas. Olha aí Mateus 26, versículos 65 e 66. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas?
Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então aqui encerra a fase, né, de testemunhas, né? E interessante aí o texto traz, né, a reação do sumo sacerdote aí, né, rasgando, né, as suas vestes, né? Todos ouviram a blasfêmia. Ele pergunta qual é o veredito e todos respondem, né? Culpado, ele merece morrer. Agora o interessante, um fato curioso aqui, é que os sumos sacerdotes, eles eram proibidos de se envolverem na ação simbólica popular de rasgar as próprias vestes. Levítico 10, versículo 6 e Levítico 21, 10. Mas a resposta blasfema, né, entre aspas, aí, de Jesus, produziu aqui uma resposta imediata e veemente, né, diria até teatral, né, sem levar em consideração as palavras da lei, né, e todos o condenaram à morte, né, no pensamento deles, merecida. Então, apesar aqui da sentença de morte de Jesus decretada pelo Sinédrio, os judeus eles não tinham permissão dos romanos para executar pessoas. Olha aí João 18, versículo 31. João 18, versículo 31. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Então, isso mostra que a autoridade dos judeus ali, dos líderes, era limitada, né? Os romanos permitiam aos judeus um certo grau de liberdade judicial, né, em relação a seus próprios casos, mas reservavam ali a palavra final em casos de pena de morte para as cortes do império. Então Jesus seria também julgado perante Pôncio Pilatos, governador romano em exercício na Judéia. Então, embora os líderes judeus, né, precisassem esperar até o nascer do sol da sexta-feira para emitir um veredito judaico formal e receber, né, ou não a aprovação do governador romano, eles não tinham dúvidas sobre a sentença final dos romanos. Então aí começa a zombaria e o abuso, né, contra Jesus. Guardas ao redor, provavelmente ali líderes da polícia do templo, né, começaram a cuspir em Jesus, a atacá-lo. Então aquele abuso ali físico permitiu o cumprimento das profecias de Isaías 52, versículo 14, né? Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano, né? Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. E também Isaías 50, verso 6, né? Ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiam. Então, os guardas zombaram de sua pretensão de ser o Messias de Deus, cobrindo seus olhos, batendo nele, pedindo que lhes profetizasse. Olha, diz aí quem foi que te bateu, né? A respeito da identidade daqueles que golpeavam, Mateus 26, versículo 68, né? E zombavam. Profetize para nós, Cristo, quem foi que lhe bateu dessa vez? Né? Então, começa aqui toda a zombaria, o escárnio, não é, feito contra Jesus, né? Então, na zombaria, o chamavam de Cristo. E aqui, irmãos, não era fé, era escárnio e maldade. Lucas 22, versículo 65, registra que eles os insultavam de muitas outras maneiras. É interessante esse relato de Lucas, Lucas 22, 65, né? Lucas 22, 65, que diz o seguinte: e muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. É interessante aqui esse relato de Lucas, né, que registra que eles os insultavam de muitas outras maneiras. Talvez aqui, né, pela falta de decoro nas palavras, nós fomos poupados dos palavrões, né, que eles usavam contra Jesus. Toda aquela zombaria e tanto abuso físico eram apenas uma amostra do que Jesus ainda experimentaria nas mãos dos soldados romanos.
Então, enquanto Jesus estava passando por tudo isso, veja bem, Pedro o negava e o galo cantava, né? A negação de Pedro é um dos eventos mais pungentes aqui e memoráveis que ocorreram no último ou durante o último dia de Jesus, né? Um dos amigos mais próximos de Jesus, um homem que horas antes jurara ficar ao lado de Jesus, independentemente ali do sacrifício ou do custo, negava agora sequer conhecer Jesus e o abandonava na hora mais sombria. Então a tragédia aqui do ato de Pedro era palpável e ele deixou aqui a cena como um homem quebrado, né? Ele se arrependeu quando ouviu o galo cantar, ao mesmo tempo que contemplou ali o olhar de Jesus, né, fixo para ele, mas não tinha muito o que fazer mais naquele momento. Então a angústia emocional e espiritual ali auto-infligida por Pedro contrastava fortemente com o sofrimento físico e emocional a que Jesus, né, estava no momento ali, no mesmo tempo sendo submetido. Então, irmãos, a Pedro sabia que suas ações o colocaram ali irrevogavelmente, né, ou assim ele pensava, sob a ira de Deus, né? Enquanto Jesus sabia que em breve ele deveria ser ali, ou deveria experimentar todo o derramamento da ira de Deus, né, para que Pedro e todos os outros que depositassem pessoalmente sua fé em Jesus, né, não precisassem sofrer o mesmo que ele estava sofrendo. Então, ainda nas primeiras horas da manhã, sexta-feira, tão logo raiou o sol, os judeus, com todo o sinédrio finalmente reunido, emitiram a sentença final e encaminharam Jesus para o governador Pilatos. Então, naquele ínterim, né, Judas Iscariotes, ao ver ali que Jesus tinha sido condenado, mudou a cabeça, né? Devolveu as moedas de prata e se enforcou. Um fato interessante que Lucas traz lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 18, né? Lá em Atos 1:18, Lucas nos informa, irmãos, que ao cair ali de cabeça, né, o corpo de Judas se partiu ao meio, né, e seus intestinos se derramaram. A queda do corpo de Judas, né, e os horríveis detalhes ali registrados por Lucas podem ser devidos aos seguintes, né? Então, aqui aquilo que os estudiosos vão buscar na história para ver o que foi que aconteceu. Judas saiu para se enforcar, né? O fato dele ter caído de cabeça e ter ali seu corpo partido no meio e suas entranhas sendo ali derramadas, né, podem ser devidos a dois fatos, ou dois possíveis fatos, né? Ou o galho quebrou, ou a corda rompeu e seu corpo se esborrachou no chão, ou seu corpo ficou pendurado ali por um período longo o suficiente para se apodrecer e se decompor, eventualmente caindo no chão, né, ali se esborrachando. Então o relato, ou os relatos de Mateus e Atos, concentram-se em diferentes aspectos, né, dos detalhes do mesmo evento, né? Então percebam aqui que final, né? Que final desgraçado foi aquele de Judas Iscariotes, né? Aqui em ato contínuo, né, enquanto isso, Pilatos interrogou Jesus e ficou sem saber como proceder, né? Ele achou Jesus inocente, mas os líderes judeus estavam em sério alvoroço, né? Em seu espanto e incerteza, ele achou ali uma brecha em uma das acusações que poderia lhe fornecer ali uma saída e aliviá-lo de ter que tomar uma decisão. Os principais sacerdotes, né, e a multidão de seguidores que o acompanhavam insistiram que Jesus estava fomentando revolta entre o povo da Galileia e da Judéia. E aí, ao investigar de forma mais profunda, né, Pilatos descobriu que Jesus realmente era galileu e, portanto, estava sob a jurisdição de Herodes Antipas, né, tetrarca ali da Galileia. Então a ideia era que Herodes que lide, né, com esse problema de Jesus, né? Então manda para Herodes. Herodes interrogou Jesus e o enviou de volta para Pilatos, né? Ocorreu que, assim como foi com Pilatos, os principais sacerdotes e escribas não saíram de perto, né,
acusando veementemente Jesus, provavelmente com as mesmas acusações políticas ali que haviam feito contra ele diante do governador da Judéia. Então, uma vez que Herodes percebeu, né, que Jesus não faria um sinal milagroso, nem lhe concederia o respeito de responder às suas perguntas, ele e seus soldados começaram a zombar de Jesus e tratá-lo com desprezo. Então, visto que Jesus ali não estava de maneira alguma disposto a rebaixar-se, né, e a satisfazer o prazer daquela audiência, ele se tornou objeto de abusos verbais e chacotas, né, de mau gosto. A bem da verdade aqui, irmãos, Herodes estava mais interessado em ver ali um milagre do que em determinar a verdade, né, sobre as acusações dos líderes judeus contra Jesus, ou em resolver ali o problema de Pilatos. Quando Jesus se recusou ali a cumprir sua ordem, né, Herodes o enviou de volta ali a Pilatos. Então Lucas, ele fecha a conta com o curioso fato de que Herodes e Pilatos se tornaram amigos naquele dia, né? Apesar de terem sido inimigos a vida toda, né? Então um inimigo em comum, ou aliás um inimigo comum, tem o poder de fazer amigos de conveniência, né? No entanto, ambos concluíram que Jesus era inocente das acusações que foram feitas contra ele. Olha aí Lucas 23:15, né? Lucas capítulo 23 versículo 15 nos diz assim: nem tampouco Herodes, né, pois nulo tornou a enviar. É pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte, né? Então nenhum dos dois aqui achou algo que poderia incriminar Jesus e levá-lo à morte, né? Então Jesus foi levado pela segunda vez a Pilatos, né? Pilatos, ele se reuniu ali com os principais sacerdotes e líderes judeus e deu o seu veredito, né? Ele puniria e em seguida libertaria Jesus. Pilatos deixou claro que ele e Herodes acharam Jesus inocente das acusações que haviam sido feitas contra ele. Então, na opinião dos dois, Jesus não representava uma ameaça ao domínio romano, né? Aí versículo 15 de Lucas 23, né? Então não viram nele culpa alguma, né? João 18 versículo 38 vai dizer: perguntou-lhes Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum, não é? Então eles não viram de fato crime em Jesus. Foi por isso que Pilatos lançou sua proposta de punir e depois libertar Jesus. No entanto, não é? Nada daquilo satisfez os líderes judeus. Eles queriam mais que sangue, né? Eles queriam a morte de Jesus, né? Então Pilatos ainda propôs uma solução, né? Uma última tentativa que ele acreditava que resolveria o problema, né? Seguindo ali um costume, ele propõe ali um paredão, né? Podemos dizer assim, entre Jesus e Barrabás, né? Acreditando aqui piamente que a multidão escolheria Jesus em vez de Barrabás. Então, um homem violento, né, que foi preso ali por participar de uma insurreição e cometer latrocínio, né, que é assalto seguido de morte. Então, Pilatos não queria de jeito nenhum que Jesus fosse executado, porque sentia que os líderes judeus, né, na verdade, estavam com inveja, né, agindo por mera inveja devido à crescente popularidade alcançada ali por Jesus. Ao mesmo tempo, ele não entendia completamente, nem se preocupa com as acusações teológicas, não é? Que as autoridades judaicas ali estavam levantando contra Jesus. Além disso, Mateus registra, né, que enquanto Pilatos esperava uma resposta da multidão, sua esposa enviou a ele uma mensagem urgente. Olha aí Mateus 27, versículo 19. Mateus 27, versículo 19. Diz o seguinte: nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Né? Então, enquanto Pilatos estava ali, chega esse recado, né, da sua mulher. Né? Então,
Interessante isso, né? O relato que chega até ele, o recado, né? Quaisquer que fossem ali, irmãos, as especificidades, né, do sonho, a esposa de Pilatos conectou sua mensagem a Jesus e ficou ali suficientemente perturbada a ponto de correr para alertar o seu marido. Para desgosto de Pilatos, né, os líderes judeus incitaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Né? Então, apesar da escolha da multidão por Barrabás, Pilatos tentou levar adiante seu plano original, punir e libertar Jesus. Né? E ele mandou açoitar Jesus. Os soldados então o açoitaram e dele zombaram. Depois daquele abuso, né, espécie de pré-sentença, na verdade, Pilatos apresentou Jesus à multidão para demonstrar que ele não achava que Jesus merecia a morte. Né? Já tinha administrado o castigo que achava que Jesus merecia. Então, naquele momento, Mateus e Marcos registram Pilatos como que perguntando: então, o que devo fazer com o homem que vocês chamam de rei dos judeus? A pergunta de Pilatos, irmãos, desagou, né, naquelas que se tornaram ali algumas das mais famosas e arrepiantes palavras dos evangelhos. O que ele recebeu de resposta de lá para cá foi crucifique-o, crucifique-o. Após muita pressão, provocando uma situação que quase saiu de controle, Pilatos estava pronto para comunicar sua decisão final. Antes, porém, o governador se envolve em um ato simbólico, né? Ele lava as mãos ali na frente de toda a multidão para indicar que ele era inocente do sangue de Jesus. As multidões, né, brava e orgulhosamente responderam à ação de Pilatos, aceitando a responsabilidade pela morte de Jesus. Diziam eles: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Mas aqui uma nota, né? Apesar de todos os esforços de Pilatos para exonerar a si mesmo e professar sua inocência em relação à morte de Jesus, permanece o fato, irmãos, de que ele era sim responsável. Né? Todo o terrível caso ocorreu sob sua jurisdição e supervisão. Por mais que Pilatos tentasse afirmar sua neutralidade aqui no assunto, ele não poderia responsabilizar apenas os líderes judeus pela morte de Jesus. Então, a etapa final do julgamento romano de Jesus terminou com terríveis flagelos. Né? O flagelo, ou o castigo romano, meus queridos irmãos, era tão brutal e tão violento que os prisioneiros ocasionalmente morriam antes da crucificação. Mesmo que Jesus sobrevivesse àquela forma de tortura, o espancamento garantia que ele morreria antes do pôr do sol. Então, durante aquela flagelação, ele foi amarrado a um poste e espancado com um chicote entrelaçado com ossos e metais, e que rasgava ali a pele e os tecidos do corpo nas partes que ele tocava. Então, a ironia aqui em cada relato do evangelho é palpável, né? Jesus, um homem justo, foi condenado à morte, enquanto Barrabás, um homem culpado, saiu livre. Então, Jesus, um homem declarado inocente pelo governador romano, foi, no entanto, entregue à execução. Um aborto aqui ultrajante e flagrante da justiça. Então, após a sentença, Jesus saiu em procissão pela estrada até o Gólgota, né? Carregou ele mesmo a sua cruz. Foi zombado, massacrado pelo caminho. Quando eles chegaram ao Gólgota, os soldados o ofereceram vinho misturado ali com fel e mirra, né? Possivelmente como um sedativo, né, suave, ou outra forma de zombaria por causa de seu gosto amargo. Independentemente da razão pela qual foi oferecido, depois de prová-lo, Jesus recusou a bebida, né? Foi crucificado. Jesus, meus queridos irmãos, ficou na cruz por aproximadamente 6 horas. Marcos observa que eles crucificaram Jesus por volta da 3ª hora, no meio da manhã, 9 horas. Né? E uma escuridão encobriu ali, uma escuridão incomum, cobriu a terra da 6ª hora, né, meio-dia,
até a 9ª, né, que é 3 da tarde, né, o meio da tarde, a parte mais brilhante e quente do dia. Então aquela escuridão foi um ato sobrenatural de Deus e não um eclipse solar, como alguns aí comentam, né? Porque um eclipse solar requer lua nova e a Páscoa ocorreu em dias de lua cheia. No Antigo Testamento, trevas podem representar uma situação de ignorância e pecado humano, né? Isaías 60, versos 1 ao 3 vai falar disso. Pode representar lamento divino, Amós vai falar isso no capítulo 8, ou julgamento divino lá em Êxodo, né? Joel também vai falar sobre isso. No Gólgota, provavelmente comunicava todos esses sentidos. Jesus estava levando o julgamento de Deus pelo pecado do mundo, mas a morte trágica de um homem inocente deveria resultar em tristeza e lamento. Então, muitos dos discípulos testemunharam a crucificação e morte de Jesus. Além de Maria, né, a mãe de Jesus, e de João, o discípulo amado, incluíam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e José, né? Maria, esposa de Cleopas, e Salomé, né, mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então, fenômenos naturais aconteceram ou acompanharam a morte de Jesus. A cortina do templo, né, se rasgou em 2 partes, de cima para baixo, simbolizando ali o caminho agora aberto, né, para a presença de Deus através de Jesus. Um terremoto chacoalhou a terra, forte o bastante para partir rochas ao meio, né, simbolizando o julgamento de Deus. E muitos mortos ressuscitaram, né, simbolizando que a morte de Cristo trouxe vida. Então, diante de tanto, o oficial romano que mantinha ali a guarda reconheceu a divindade de Jesus. Então, quando os soldados se aproximaram de Jesus, eles perceberam que ele já tinha morrido. E, portanto, não se incomodaram em quebrar suas pernas, como era o costume, né? João não indica o motivo, mas observa que um soldado pegou uma lança e perfurou o lado de Jesus, liberando ali um fluxo de sangue e água. Meus irmãos, quando a noite já se aproximava, José de Arimateia pediu a Pilatos permissão para enterrar o corpo de Jesus. Marcos observa, né, que Pilatos ficou surpreso por Jesus estar morto. Normalmente demorava muito mais tempo para morrer na cruz. Mas depois de confirmar a morte de Jesus com o centurião, Pilatos concedeu então a José a permissão para enterrar o corpo. José de Arimateia então comprou ali uma mortalha de linho, envolveu nela o corpo de Jesus e o colocou ali, né, na própria tumba, né, recém-cortada em alguma rocha naquelas proximidades. Então José terminou o sepultamento apressadamente, né, rolando uma pedra contra a entrada. O principal objetivo ali da pedra era impedir que os animais selvagens devorassem o corpo, né? João observa que Nicodemos, né, ajudou José no sepultamento, fornecendo mirra e aloés, né, para o corpo que seria enrolado no linho. Ali um gesto extravagante, né, que indicava a autoestima de Nicodemos por Jesus. Mateus, Marcos e Lucas, né, os evangelistas, aqui concluem seus relatos do sepultamento de Jesus, observando aqui, irmãos, tudo, e viram onde Jesus foi colocado, né? Interessante que quando eles terminam ali, Mateus, Marcos e Lucas, eles concluem esse relato sobre o sepultamento de Jesus, observando que a Maria Madalena, né, Maria, mãe de José, observaram tudo e viram onde Jesus foi colocado. Entendendo que o corpo não estava ali, talvez suficientemente preparado, né, por causa do enterro, o enterro de forma apressada, aquelas mulheres prestaram muita atenção ali ao local, pretendendo retornar após o sábado com especiarias e perfumes adicionais. Então, irmãos, assim encerra-se a sexta-feira, né, mais negra da história da humanidade. E, como temos feito, o que podemos aprender, né? Qual a aplicação nós podemos extrair destes incidentes aqui da sexta-feira da última semana de Jesus? Como você responde ao sacrifício de Jesus? O que é que o sacrifício de Jesus representa para você? Tudo que Jesus ali sofreu na sexta-feira foi por amor e por justiça, né?
por nos amar e para satisfazer a justiça de Deus por causa ali do pecado. Então tudo que Cristo sofreu na sexta-feira foi por amor, por justiça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já provou do amor de Deus, né? Do Deus Pai, do Deus Filho, revelado na vida e na obra de Jesus Cristo na sexta-feira da paixão. O que isso tem significado para você? Como você tem vivido, né, diante de tamanho sacrifício? Quanta injustiça, quanto insulto, né, quanta indiferença, quanto cinismo, quanta maldade, né, quanta crueldade, quanta omissão, quanto sofrimento, quanta ira, quanta dor, especialmente a dor e o sofrimento pelo abandono do Pai. Tudo por amor, justiça e amor. Para que você e eu não fôssemos condenados e provássemos, né, desse infinito amor, o amor de Jesus. Como você responde ao sacrifício de Jesus? Essa é uma pergunta que fica para a nossa meditação. Que Deus nos abençoe e nos ajude, né, nesse tempo. Amanhã, o sábado também bem curto, né? Como eu disse, diferentemente desses 2 dias, a quinta e a sexta-feira, muitos relatos. Amanhã, né, um devocional bem pequeno, talvez uns 20 minutos no máximo. E no domingo, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos então encerrar nessa noite. Pai Santo, Pai querido, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que é viva, santa e eficaz. Obrigado por nos dar a oportunidade de trazermos à memória, ó Pai, o sacrifício de Jesus, ó Pai, por nós. Todo o sofrimento, ó Pai, ali vivido, experimentado pelo nosso Senhor, para que hoje, ó Pai, nós pudéssemos estar aqui. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos amou tanto, a ponto, ó Pai, de enviar Jesus Cristo a esse mundo, para que Ele pudesse, ó Pai, cumprir o plano, ó Pai, de redenção, o plano salvífico, ó Pai, para as Tuas ovelhas. Dando sabedoria, ó Pai, para que uma vez, ó Pai, resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Teu amor, possamos, ó Pai, refletir, ó Pai, nesse mundo de trevas, a luz do Teu Evangelho, vivendo de forma que Te glorifique. Dá sabedoria aos Teus servos, ó Pai, que mesmo em meio às dificuldades que nos sobrevêm, e elas de fato chegam, possamos continuar firmes, ó Pai, vivendo de maneira que Te agrade. Que possamos, ó Pai, de fato fazer a diferença, ó Pai, nesse mundo perdido. Dá sabedoria aos Teus servos para que eles possam, ó Pai, de fato continuar fazendo, ó Pai, aquilo que Te agrada e Te glorifica. Que não venhamos, ó Pai, a nos esquecer nem nos afastar daquilo que temos ouvido e visto, ó Pai, a respeito da Tua palavra. Tudo isso nós colocamos diante do Senhor, pedindo as Tuas bênçãos. Sabemos, ó Pai, que todo esse sofrimento de Jesus foi por nossa causa, para que nós pudéssemos, ó Pai, ter a salvação. E somos profundamente gratos, ó Pai, a Ti. Nos alegramos, ó Pai, porque o nosso Senhor vive. E a alegria, ó Pai, da ressurreição, como nós vamos ver no domingo, ó Pai, de poder saber que o Senhor venceu a morte por nós. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, Teu Filho, é que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Estamos despedidos aí na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã, às 19 horas, nós estaremos de volta para juntos continuarmos aqui, né, pelo sábado ali após a crucificação de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Boa noite.